Se tiver sem Bíblia, você pode acompanhar no monitor lateral aí. Salmo 140. O que eu quero falar com você hoje? Não vá para a batalha com a cabeça descoberta. É isso que eu vou falar com você. Não vá para a batalha com a cabeça descoberta. Por quê? Porque uma das coisas que o inimigo mais irá atacar você no dia da batalha é nos seus pensamentos. Se o inimigo percebe que eu estou indo para a batalha e estou com a cabeça descoberta, uma das coisas que ele mais vai fazer é atacar a minha mente, é atacar os meus pensamentos. Eu vou te mostrar por que ele quer atacar a minha mente, por que ele quer atacar os meus pensamentos, e nós vamos finalizar mostrando para você promessas para que você se defenda quando os seus pensamentos estiverem sendo atacados. E hoje uma das maiores lutas que as pessoas passam, vivem e enfrentam são os pensamentos. As pessoas têm muitas lutas nos pensamentos. Salmo 140, versículo 7, você vai começar lendo comigo. Olha o que diz o versículo 7 do Salmo 140. Vai lá com o pastor. O que diz o 7? Senhor Deus, diz a Bíblia, vamos lá, fortaleza da minha salvação. Agora eu quero pegar essa parte aqui com você. Tu cobriste a minha cabeça. Quando é que Deus cobriu a minha cabeça? No dia da batalha. Agora vamos juntos. Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Isso aqui é uma coisa importante. Vamos começar falando de cobertura. Como assim, pastor? O que é cobrir a minha cabeça? Depois vou falar de pensamentos. Irmão, nós precisamos ir para a batalha e precisamos estar debaixo da cobertura de alguém. Às vezes estamos indo para a batalha e não temos cobertura espiritual. A gente não tem um pastor, a gente não tem uma igreja que congregamos. Eu estou sem cobertura. Às vezes a gente entra nesse pensamento de, mas eu busco a Deus em casa, Deus está em todos os lugares. Eu sei que Deus está em todos os lugares, mas uma coisa é em casa, outra coisa é na igreja. Em casa a gente diz assim, 10 horas eu vou orar. E toca o telefone, o cachorro late, a criança chama, o outro não sei o quê, a panela de pressão está quase estourando. E a gente parece que se distrai e não ora. Aquele momento que deveria ter, às vezes, a gente não consegue ter. Alguns até conseguem, a maioria não. Agora, na igreja é diferente, pastor. Porque quando você vem para a igreja e você começa aqui no momento de oração, alguém te chama? Alguém te incomoda? Alguém te para? Não, a gente vem para isso. Nesse momento de meditar na palavra, alguém atrapalha? Não, está todo mundo junto num propósito. É um lugar que realmente você consegue dedicar aquele tempo para Deus. Por isso que ele é importante. Porque em casa a gente pode até ler a Bíblia. A gente lê, tudo ok. Mas na igreja é diferente, porque a gente ouve a revelação. Aquilo que eu não consigo extrair do texto é o que Deus vai falar comigo, porque Deus está falando com todos. Então, por isso é importante. Aí a Bíblia diz, tu cobriste a minha cabeça. Quando é que ele cobriu? Em qual dia? O da batalha. Primeiro, tem que ir para a batalha debaixo de uma cobertura. Tem coisas que sozinhos nós não resolvemos na vida. E a gente precisa ter uma cobertura. Alguém que vai mostrar para nós na palavra o que temos que fazer, melhorar, mudar ou atitude. Então eu preciso de cobertura. Em primeiro lugar, eu tenho que estar debaixo da cobertura de um ministério, de uma igreja. Eu preciso ter aquela cobertura. Depois vou estar debaixo da cobertura do pastor, que eu vou permitir que me apacente, me oriente, me corrija, me ensine, me mostre o que eu tenho que fazer ou deixar. Eu preciso estar debaixo de uma cobertura. A cobertura, ela me oferece proteção. Tem coisas que só aconteceram na nossa vida porque a gente não tinha cobertura de ninguém. Às vezes a gente não pertence a igreja nenhuma, a gente não tem um pastor para nos dar um conselho, a gente não tem. Eu vou te dar um exemplo, você está andando na rua, começou a chover forte. Chove forte aqui na cidade de vez em quando ou não? Está chovendo forte. Aqui cai granizo às vezes ou não? Vou te dar um exemplo, está chovendo forte. E a chuva começou a engrossar, você está sentindo. Daqui a pouco você sentiu uma coisinha bater e doeu na perna. Começou a chover granizo. E agora? Até chegar em casa, o que vai acontecer? Além de me machucar, eu vou me molhar. Daqui a pouco eu olho na frente, tem um telhado, uma cobertura aqui na frente. Se eu quero que aquela cobertura me proteja, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me colocar debaixo dela. Você está entendendo o que é a cobertura espiritual? É uma proteção. Então o que eu faço? Eu me coloco debaixo daquela cobertura, debaixo daquele telhado. Eu vou ouvir o barulho da pedra de gelo bater, da gota de água bater. Eu vou ouvir todo o barulho, mas não me atinge. Não vai me molhar. Já não vai me machucar como antes, porque agora eu estou aonde? Debaixo de uma cobertura. Então, primeiro, não vá para a batalha se você não tem cobertura. Você não tem quem ore por você. Você não tem quem ajude você.
Não pode, o diabo vai ver que você não tem cobertura, que você é aquele crente rebelde. Não preciso ir na igreja, não preciso buscar. Não, eu posso buscar. Ele vai ver que você é esse tipo de crente, primeira coisa, vai atacar sua mente. A primeira coisa que o diabo faz, mesmo que você tenha cobertura, é atacar os pensamentos. Qual é a diferença? A diferença é que quando eu tenho cobertura, eu estou submisso, eu sou obediente a Deus, eu vou mandar o diabo embora, ele vai sair dos meus pensamentos. E quando eu não tenho cobertura, eu não estou obediente, submisso, o diabo vai atacar minha mente, eu posso sapatear, eu posso distrair a cabeça, eu vou lá ouvir música, eu vou trabalhar, eu vou mexer no meu jardim, eu vou me distrair. Tá bom, mas e quando tu deitar na cama, os pensamentos vão voltar. E você repreende, não tem voz. Ele não sai. Então, primeiro eu tenho que estar debaixo de uma cobertura, sujeito na igreja, ter o meu pastor. Segundo, sujeito a Deus. Como é que eu me sujeito a Deus? Eu fico debaixo da cobertura do meu Deus, quando eu me coloco em submissão à palavra dele. Eu respeito o que a palavra de Deus diz. Quando eu me coloco em submissão à palavra de Deus, eu estou debaixo dessa cobertura, debaixo do telhado a chuva não me atinge, eu não me molho, eu espero a chuva passar para ir para casa. Aquilo ali não me machuca, se está chovendo granizo. Então, se eu quero a proteção, eu tenho que me colocar onde? Debaixo. Porque você pode estar na igreja, mas se você não se coloca debaixo da cobertura da igreja e do pastor, o pastor pode orar por você o quanto ele orar, não vai te atingir, porque você não está onde? Debaixo da cobertura. E o salmista vai dizendo, vamos ler de novo? Aí diz aqui, ó, Deus meu, fortaleza da minha salvação, final, tu cobriste a minha cabeça. Quando é que ele cobriu minha cabeça? No dia da batalha. Irmão, e no dia da batalha, o que mais o inimigo vai atacar são os seus pensamentos. No dia da guerra, da luta, o que mais o inimigo, onde mais ele vai bater em cima, onde mais ele vai ir, é nos pensamentos da pessoa. Por que o diabo vai vir nos meus pensamentos, pastor? Por que ele vai atacar minha mente, meus pensamentos? Por que, irmão? O que adianta o diabo ficar batendo de frente com você? O diabo ficar brigando com você? Ele sabe que isso não é tão bom, é desgastante. Então o melhor é vir na sua mente, porque se eu controlo a sua mente, eu controlo você. Eu controlo o que você vai falar e controlo o que você vai fazer. Antes de desistir, a sua mente calculou e pensou muito sobre isso. Amém? Na mente da pessoa, vou dar um exemplo. A pessoa foi lá, na mente dela. Então, o diabo, ao invés de vir na minha frente e brigar comigo, o mais fácil ele é vir na minha mente e começar a me convencer. Desiste, Luiz. Não vale a pena, Luiz. Para que você vai caminhar até o outro lado? Vai se cansar? Não vale a pena. Então, mais fácil do que ele vir na minha frente e começar a lutar comigo, brigar comigo para me parar, é ele vir na minha mente e me convencer o quê? A desistir. Nunca esqueça o que eu vou te falar. O diabo nunca te venceu. Ele te convenceu a desistir. Foi isso que ele fez. E esse é o trabalho dele. Por isso que ele vai atacar a mente. Pensa comigo, a pessoa que se mata, por que ela se matou? Porque ela tinha pensamentos bons ou ruins? E o que o diabo fez na mente? Convenceu. E às vezes ela não se matou pelo problema, e nem pelo que estava acontecendo ao redor dela. Não é pelo problema, nem pelo que está acontecendo ao redor. Às vezes a pessoa tinha carro, tinha casa, tinha um bom trabalho. Você olha e se diz, pô, mas a pessoa tem tudo, por que ela se matou? Por que ela fez isso, pastor? Porque o diabo veio na mente da pessoa e fez o quê? Convenceu. Por isso que no dia da batalha eu tenho que estar com a cabeça coberta, porque é o lugar que ele mais vai me atacar. Não adianta ele bater de frente. Bater de frente é mais cansativo. O mais fácil é você entrar na mente e usar a força da pessoa contra ela. Convencer ela a desistir. Convencer ela a parar. Convencer ela a se matar. E é verdade. Parece que tem alguém caminhando com a gente. Você está lá triste, deprimido. Por que a pessoa está deprimida? Porque ela tem pensamentos ruins. Tem um inimigo ao redor dela. E o diabo, a Bíblia diz que ele anda ao nosso redor bramando como quem? E ele está lá. E aí? Como é que está a tua vida? Olha a tua casa, a tua família. Por que Deus não te ajuda? Por que tu não fica curado, hein? Olha só, vale a pena viver? Essa vida aí não vale a pena, não. Por que tu não dá fim nisso aí? É melhor, vai acabar o sofrimento. É assim ou não é? O diabo fica onde, pessoal? Na mente. Por isso que no dia da batalha ele vai atacar a sua mente. No dia da batalha ele vai trabalhar nos teus pensamentos. E eu preciso ir para a batalha com cobertura. Eu sou submisso, em primeiro lugar. Eu estou obediente à palavra, obediente à minha igreja, ao meu pastor. Eu estou em submissão. Porque o inimigo vai atacar a mente. Porque se ele dominar a tua mente, acabou. Sabe qual é a pior luta que você pode enfrentar na vida?
não é nenhuma do lado de fora. O problema não é o câncer, mas é os pensamentos que vêm quando você ouve a palavra câncer. É isso que te derrota. Amém? Os pensamentos que vêm na tua mente quando você ouve essa palavra. Porque na tua mente já vem a imaginação da morte. Você já começa a passar um filme, você morrendo, ficando magro, passando por isso. Começa a passar um filme. Aonde? Na mente da pessoa. O problema não é o médico falar. O médico diz, você está com câncer, já passa um filme. Meu Deus, pastor, eu estou me enxergando uma mesa de cirurgia, o médico abrindo tudo no meio, abrindo, tirando para fora. Ai, meu Deus. A pessoa já começa a imaginar onde que o diabo trabalha? Na mente. Por que ele quer trabalhar na minha mente? Vamos entender. Provérbios capítulo 23. Vamos lá. E é na sua mente que o diabo trabalha. Então eu preciso ir para a batalha com a cabeça coberta, com proteção espiritual. Não posso estar desprotegido. Provérbios capítulo número 23. Vamos juntos lá. Você achou? Antigo Testamento, se não conseguir acompanhar na Bíblia, acompanhe no monitor aí comigo. Versículo 7. Lê comigo aqui o 7. Nós vamos até o ponto e vírgula, porque o ponto e vírgula é um fim de um pensamento, vai começar outro. Aí diz aqui, ó, porque, olha o que diz a Bíblia, como imaginou na sua alma. O que diz a Bíblia? Assim é, de novo leia, porque como imaginou na sua alma. O que diz a Bíblia? Irmão, antes de você levantar a mão, você pensou. Antes de você falar, você pensou. Então a Bíblia está dizendo, tudo começa na alma, na mente, nas emoções, nos sentimentos, no pensamento. Antes de eu levantar minha perna, o que eu fiz? Eu pensei. Antes de você sentar na mesa e comer, o que você pensou? Estou com fome, acho que eu vou comer isso, vou comer aquilo, acho que eu vou abrir o armário, vou fazer tal coisa. A gente pensa ou não? Tudo. Por exemplo, foi lá e traiu o cônjuge, a pessoa adulterou. Não foi da noite para o dia. Aonde que começou? Sim ou não? Começou nos pensamentos. Olhar para outra pessoa, começou a pensar. Sabe que passa até um filme? Às vezes a tua vizinha está te incomodando. Por exemplo, pastor, eu moro você mora num apartamento e a vizinha do andar acima do seu. De vez em quando ela resolve sapatear. Às vezes ela resolve arrastar os móveis às 23 horas e 59 minutos. Né? Ou de vez em quando 2 horas da madrugada. Ela resolve arrastar os móveis. Rapaz, te dá uma raiva. Quem é que sente raiva aqui? Só metade, o resto é anjo? Não sei que você não está no céu. Quem é que sente raiva de vez em quando? A gente fica bravo ou não fica? Aí ela começou a sapatear, arrastar os móveis, mudar tudo 2 da manhã. Você tem que dormir, que se outro dia você trabalha, está cansado. Irmão, você parece que sai de si, né? A mente começa a passar um filme. Que filme é esse, pastor? Você foi lá na cozinha, abriu a gaveta, pegou uma faca, com a outra mão a vassoura. Você vê um filme, você chega, quebra a porta dela, vai lá e mata a vizinha. Passa um filme na mente da pessoa, parece um trailer, sabe aqueles trailers que dava no comercial mostrando como é? Irmão, passa um filme e tudo começa onde? E o diabo sabe que se ele dominar minha mente, ele vai agir no meu corpo. Ele vai usar as minhas palavras, ele vai usar as minhas atitudes, ele vai conseguir usar tudo que você tem se ele trabalhar onde? Aqui. Você vai fazer o que ele quer. Antes de se matar, dentro da sua mente, o diabo venceu a guerra. E ele me convenceu que não valia a pena essa vida aqui. Ele me convenceu. O problema não é o câncer. O problema é os pensamentos que surgem na minha mente quando eu ouço essa palavra. E às vezes esses pensamentos é que me derrotam. Esses pensamentos é que me vencem, porque a mente começa a imaginar coisas. Aí Paulo vai dizer, vamos ler, Salomão, como imaginou na sua alma. Cuidado com o que você está imaginando. É por isso que o diabo quer dominar a sua mente. Ele quer trabalhar nas suas imaginações. Porque as imaginações, elas geram sentimentos. Os pensamentos vão produzindo sentimentos dentro de nós. E esses sentimentos vão trazendo reações que vão levar nós a tomarmos atitudes. Então ele quer me levar a crer negativamente. Eu tenho que vigiar o meu pensamento, a minha alma. É a mesma coisa o exemplo que eu dei hoje. Durante todo o dia eu dei esse exemplo e você vai se identificar. Que às vezes, por exemplo, a esposa está o dia inteiro dentro de casa, trabalhando, fazendo tanta coisa, e o marido trabalhou, o que ele está fazendo? A esposa chega, e quando ela abre a porta da casa, eu estava falando isso no culto à tarde, ela abre a porta assim,
Ela chega, está o marido dela deitado no sofá com um calçado. E os dois pés em cima do sofá e nem o calçado ele tirou. Nem o calçado ele tirou. E quando ela olha a imagem, ele está tomando café, derramou um pouco, tem pipoca na mão dele e um pouco no chão. E uns potes sujos, uns negócios jogados. Qual é o primeiro pensamento dela? Ah, não. Sim ou não? Eu estou me matando nessa casa, eu não tenho um dia de descanso, eu trabalho mais aqui dentro do que na rua. E ele está lá, tomada quebrada, a torneira vazando, o chuveiro, se eu não tomar banho com chinelo de borracha, eu tomo choque. Já mandei ele arrumar, está dando choque, eu já falei para esse homem. Estou com o cesto cheio. Aí o diabo vem no ouvido dela. Fala para ele, se a vida tá boa para não fazer nada, se não tem nada nessa casa para fazer. Aí ela olha e diz, não tem nada para fazer nessa casa? Aí o diabo sai dela e vai nele. Porque qual é o pensamento dele? Puxa, eu trabalhei o dia inteiro, agora é o meu momento de descanso. Pá, estou em casa, vou descansar um pouco, aleluia, depois eu faço as coisas. Quando ele ouve aquilo ali, ele já... O diabo vem no ouvido dele, fala para ela que ela não faz nada. Tu não faz nada, mulher? Aí o diabo vai para ela. Fala para ele que ele não arrumou a torneira ainda. Aquela torneira tá lá, tu não arrumou. Aí o diabo vai para ele agora. O diabo chega, fala que ela é igual a mãe dela. Olha só como é que pode, está todo mundo rindo. Por que você está dando risada, pessoal? Isso acontece na sua casa? Irmão, quando pegou a família, se prepara, sai da frente que vai começar os discos voador. Se tiver uma abajur, já vai voar, se tiver um negócio. É assim ou não é assim? Só que o diabo trabalha onde, pessoal? E na tua mente ele te convence a falar aquilo. Na tua mente ele te convence a dizer aquilo. E começa uma guerra, pessoal. É por isso que o diabo quer dominar o quê? A mente da pessoa, porque se ele controlar a tua mente, ele controla as tuas atitudes. Se ele controlar a tua mente, ele controla as tuas palavras, ele controla as tuas emoções, ele fica ruminando. Alguém te falou um negócio e o diabo diz, tu viu o que essa pessoa te falou? Tu nem trata ela mal, olha o que ela falou para ti. Tu vai deixar assim? Tu vai ser bobo? Olha essas palavras, isso aí não se fala nem com um cachorro desse jeito. O diabo é malandro, né? E fica ruminando aquela mágoa dentro do nosso coração. Olha o que Salomão diz, vamos lá de novo 7. Porque como imaginou na sua alma, o que a Bíblia diz? E normalmente o diabo primeiro trabalha na mente, para depois fazer você tomar atitude, para depois fazer você falar. Agora olha o conselho que Salomão vai dar. Provérbios 30, vai um pouquinho para frente. Provérbios 30. Agora tem um conselho bom que Salomão vai dar para nós aqui. Mas graças a Deus que me disseram que nessa cidade não acontece isso nas famílias. Era só nas outras lá. Vamos lá. Provérbios 30, todos acharam? Versículo 32, todo mundo junto. Vamos lá com o pastor. Se procedeste, como é que a gente procedeu? Loucamente. Ou seja, eu vi uma coisa que eu não gostei, o diabo já está botando pensamento. Eu já estou louco para ir lá e fazer coisa errada. Elevando-te, a gente está ficando com raiva. Aí diz a Bíblia, e imaginaste o quê? E é uma das coisas que a gente imagina. A mulher já está com raiva, fala um monte de bobagem, ela já está imaginando, eu vou pegar o rolo de macarrão, e já está imaginando brigando. É verdade, aí a Bíblia diz, agora se eu estou imaginando coisa ruim, o diabo está vindo na minha mente, e eu estou pensando bobagem, às vezes vou falar besteira, e o diabo está soprando no teu ouvido, o que tu tem que falar? O que a Bíblia diz no final do versículo? Põe a mão aonde? Não fala. Por que eu não posso falar? Porque palavras têm poder. E o diabo sabe que as palavras têm poder. E o que ele quer é que você abra a boca e fale. Ele quer que você abra a boca e solte essas palavras. Palavras têm poder, ele fica enchendo a tua mente, ele fica enchendo a tua cabeça, até você ficar tão cheio, porque do que o coração está cheio, disso fala o quê? A boca. E o diabo vai encher você porque você abre a boca e fala. Palavras têm poder. A pessoa que está sempre dizendo assim, eu não sou banco. Está vendo banco escrito na minha testa? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não sou banco, eu não tenho dinheiro. Como é que essa pessoa passa o mês? Sem dinheiro. Ela está sempre confessando isso. Palavras têm o quê? Todo crente recebeu de Deus o poder nas palavras. O que você tem confessado? Da virada de tempo? Ai, eu vou ficar doente. Ai, eu acho que eu peguei. Como é que tu acorda no outro dia? Doente. Porque as palavras têm o quê? Poder. E nós temos que cuidar. Salomão está dizendo, você está com raiva, você está explodindo, você está cheio de pensamentos ruins,
que estão gerando sentimentos que não são bons em você. O Salomão está dizendo, faça o quê? Bota a mão onde? Não fala. O Salomão está dizendo, não fala, porque as palavras são como um cheque que você assinou e entregou para alguém descontar. É um cheque que eu assinei e entreguei para alguém descontar aquele cheque. O diabo vai pegar as minhas palavras, vai chegar para Deus, vai dizer, Deus está aqui. A Maria falou isso. O João falou isso. Por exemplo, a mulher tem mania de dizer, eu sou uma empregada, ninguém me ajuda nessa casa, só sabe sujar. E o que as pessoas fazem em casa? Você vira uma empregada, ninguém te ajuda e todo mundo suja tudo. Mas quem é que falou isso? Ela mesma. Porque as palavras têm o quê? Poder. Você tinha que falar o contrário. Graças a Deus eu não sou empregada, ninguém suja nada e aqui todo mundo limpa. Amém? Você tinha que falar pela fé. Só que o diabo chega. Ela falou que o filho dela só incomoda. Deus, eu vou lá no filho dela, fazer o filho dela incomodar. Porque ela falou. Aqui estão as palavras dela. Aqui estão as palavras dele. Então o diabo pega as minhas palavras. Porque as palavras têm o quê? Poder. Por isso que ele quer dominar minha mente. Porque se ele dominar minha mente, ele faz eu falar o que ele quer. Ele faz eu fazer, agir como ele quer. Se ele dominar minha mente, eu vou fazer e vou falar o que ele quer. Não deixe o diabo dominar você. Vá para a batalha, mas com a cabeça o que, pessoal? Coberta. Não vai sem cobertura que ele vai te atacar. Se eu tenho cobertura e ele atacar os meus pensamentos, eu posso repreender e mandar embora, ele sai. Vamos comigo agora ver o que o Paulo vai falar. Você quer aprender a se defender? Quem é que quer se defender, diga amém. 1 Coríntios 2, versículo 16. Vou te ensinar versículos bíblicos para você se defender quando o diabo te atacar com pensamentos ruins. O primeiro versículo está aqui, pega uma caneta para sublinhar esse versículo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, o verso é o 16. Você pega uma caneta para sublinhar o que está escrito aqui. Quando o diabo atacar a tua mente, você vai se defender com esse versículo 16 que diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, final do versículo. Mas nós temos a mente de Cristo. Anote isso aí, isso é a tua defesa. Todas as vezes que o diabo vier e botar pensamentos ruins, o diabo vier e se levantar contra você, você pode orar e dizer, Satanás, está amarrado. Eu não te aceito, eu quebro o teu poder. Por que eu quebro o teu poder? Porque a minha mente não é mais a mente do mundo. Não é mais aquela velha mente que você tinha acesso e fazia o que tu queria. Hoje, a minha mente é a mente de quem? A minha mente pertence a Cristo. A minha mente hoje é a mente do Senhor. E eu não aceito colocando isso aqui, porque eu sou uma nova criatura. Então eu não aceito. A minha mente não é mais aquela do passado, aquela poluída de coisas erradas. A minha mente é a mente de Cristo. E eu não aceito esses pensamentos na minha mente. E ele vai ter que sair. Amém? Porque a minha mente não é mais a velha, antiga do mundo. Hoje ela é de Cristo. Outra promessa, pega a caneta. 1 João capítulo 5. Anota isso aí na sua Bíblia, porque o dia que você precisar orar, você já tem uma arma para usar. 1 João capítulo 5, vamos todo mundo junto. Novo Testamento, quase no fim da Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 5. Primeira epístola de João 5. Você achou? Versículo 18, presta atenção aqui. Pega a caneta para sublinhar a promessa que eu vou te mostrar. Começamos assim o 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de quem, pessoal? De Deus. Todo que é nascido de Deus. Vou dar uma pausa para te fazer uma explicação. Olha para mim. Todos nós nascemos de um homem e de uma mulher. Quem é que nasceu de um homem e de uma mulher? Só 3 e o resto. Você nasceu do quê? Extraterrestre não existe. Vida em outros planetas. Todos nascemos de um homem do quê? De uma mulher. Todo mundo nasceu de um homem e de uma mulher. Queira você ou não queira você, você nasceu. Não importa, irmão. Agora, a gente nasceu natural de um homem e uma mulher. E talvez a sua família te colocou numa religião. Às vezes te jogou, te botou lá numa religião que você nem escolheu. Não importa. O que eu preciso é nascer de Deus. Esse é o mais importante. Todo mundo precisa nascer de Deus. Porque se a religião mudasse o mundo já estava transformado por causa da quantidade de religiões que existem fora.
Isso, a gente pode até contar. Tem budismo, hinduísmo, tem espiritismo, catolicismo, judaísmo. Está cheio. O que mais tem aí são religiões. Se as religiões salvassem, mudassem a vida de alguém, a humanidade era transformada da quantidade de religiões que existem. E cada dia tem alguém que inventa uma religião nova. Isso não muda a vida de ninguém. O que muda a minha vida é se eu nascer de quem? De Deus. Tem que ter um novo nascimento. O encontro verdadeiro com Deus. Nós podemos estar dentro da igreja e não termos nascido de Deus. Pô, pastor, mas eu fui batizado quando era criança. Eu tinha 2 meses e derramaram uma gotinha na minha testa lá de água. Isso não vale? Bom, vamos ver então. Que cor era o teu tip-top naquele dia? Você não lembra? Então não vale. Primeiro, não vale. Por quê? Porque eu estou batizando uma criança. Qual o pecado que tem uma criança? Nenhum. O batismo é para remissão de pecados. E uma criança não tem pecados. Então, primeiro, esse batismo é inválido. Alguma vez você leu na Bíblia que Jesus se batizou quando era criança? Não. Ele se batiza quando é adulto. Porque o batismo é para remir pecados. Quando eu sou adulto, tenho consciência, aí eu me batizo. Por que eu me batizo? Porque eu estou reconhecendo diante de Deus os meus pecados, estou pedindo perdão, estou me entregando para Ele para viver uma vida nova. Esse é o batismo válido. Então, a gente precisa nascer de Deus. Se batizar não é nascer de Deus. Às vezes a pessoa pode até ter se batizado e não nasceu de Deus, ela tomou um banho. Eu preciso nascer. Agora vamos seguir. Diz mais, o que é nascido de Deus, qual é a primeira característica da pessoa que nasceu de Deus? Ela não vive aonde? No pecado. A pessoa que nasce de Deus, ela não consegue mais praticar aquela vida de pecado que ela praticava lá no passado. Tem algo dentro dela que incomoda ela. Ainda que ela tente fazer tudo de novo que ela fazia, tem algo dentro dela que incomoda, não deixa ela continuar com aquela vida de pecado, ela se sente mal. Às vezes a pessoa pensa, quando eu mudar eu vou para a igreja, você não vai vir nunca, porque nunca você vai mudar sozinho. Quando eu parar com isso eu vou para a igreja, então você não vai vir nunca, porque sozinho você não vai parar. Quando que a minha vida muda? Quando eu vejo do jeito que eu estou. Quando eu chego para Deus e digo assim, Deus, eu não tenho nada para te oferecer, a não ser os meus pecados. Quero que o Senhor me ajude, porque eu não quero mais eles. Eu quero viver uma vida nova com quem? Com Jesus. Então Deus entra e começa a me transformar. Deus começa a fazer uma mudança de dentro para onde? Para fora. Começa a fazer você parar com comportamentos, com hábitos, com atitudes. Cada vez que você vai chegando perto dele, ele vai transformando você. Aí diz, ele não consegue mais viver em pecado. Mas o que de Deus é gerado, o que ele faz, pessoal? Ele conserva-se a si. Não é que a gente vai ser perfeito, mas quando cometemos uma falha, nós vamos buscar a Deus, dobrar o joelho, falar com Ele, Senhor me perdoa, eu reconheço que eu falhei aqui, refalhei lá, eu quero pedir perdão e dizer, me ajuda a não fazer mais, eu estou me conservando. Agora o final é a promessa que eu queria que você lesse, que é o final. E o maligno não lhe toca. Essa é a promessa que você tem de Deus, irmão. Aonde que o diabo está tocando na sua mente, você tem que dizer para ele, diabo, eu sou de Deus, eu nasci de Deus, e você não pode tocar nos meus pensamentos, porque primeiro, porque a minha mente é a mente de Cristo. Segundo, porque aquele que é de Deus, o maligno, não toca. Eu não aceito esse pensamento, eu não aceito esse sentimento, eu não aceito isso que tu está colocando na minha vida. Por que o diabo quer dominar minha mente? Porque se ele dominar minha mente, ele domina o que eu falo, e ele domina o que eu vou fazer. Você está numa batalha, tem vindo pensamentos ruins, eles estão surgindo sobre você, se posicione. A minha mente é de Cristo, eu sou de Deus, e tu não vai tocar nos meus pensamentos. Eu amarro você e ordeno, pega o que é seu e saia no nome de quem? Esteja debaixo de uma cobertura, eu tenho que ter uma igreja, eu tenho que ter um pastor, eu tenho que estar em obediência à palavra de Deus, eu estou coberto. Se o inimigo me atacar, eu posso clamar pelas promessas e ele vai ter que sair. Quando eu estou sem cobertura, eu posso clamar, eu posso pular, eu posso mergulhar na piscina do azeite, posso fazer o que eu quiser fazer. Não vai sair, porque tem a porta da rebeldia aberta. E enquanto a porta fica aberta, eu mando ele embora pela porta da frente, ele faz a volta e entra onde? Pela porta de trás, que eu ainda não fechei. Tem que estar coberto, a gente tem que congregar, tem que ter um pastor, uma igreja. Está firme na igreja, ele está atacando seu pensamento, usa as 2 promessas. A minha mente é de Cristo, eu sou de Deus e tu não me toca. Vamos ficar de pé.